Boa noite, gente linda, gente dourada, gente plena. Boa noite, meus amores. Muito bem-vindos à Casa de Noca. Eu tava com uma saudade de vocês. Perdi a voz semana passada, não pude gravar. Hoje eu tô aqui recebendo com a maior honra essa maravilhosa, essa mulher múltipla também, e que tem uma profissão que todas nós, quando éramos crianças, iniciamos, né, a nossa fase de criança assim para mocinha, a gente sempre sonha em ser professora. Quem nunca brincou em ser professora? Quem nunca brincou de casinha? Não, eu vou ser a professora, eu vou ser... Gente, que honra de receber. Eu tenho o maior respeito por essa profissão. Eu tenho um respeito, um carinho, uma consideração imensa. E eu quero muito agradecer a presença de Verônica Sampaio, essa professora linda. Ela é dedicada, ela tem tantas histórias boas para nos contar e que vai trazer também aos pais a consciência de que a escola, o professor, é como se fosse a nossa segunda família, a nossa segunda casa. Não que eles tenham a função de ensinar, não só, né? A escola é a nossa segunda casa, né? Onde o nosso filho passa boa parte. Então, assim, eu estou muito feliz, Verônica, seja bem-vinda em te receber, em trazer, assim, você aqui. Eu estou muito feliz para falar de escola, de crianças na escola, né, que tinha que ser a obrigação de todo o nosso país e tantas crianças fora, né, Verônica? Sim. Mas eu posso fazer um poema para vocês? Ai. Porque eu tô aqui emocionada, isso aqui eu escrevi, que eu falei assim, não, gente, eu sou muito apaixonada por essa profissão, preciso falar dela. Professor. O que é ser professor? Afinal de contas, o que é ser um educador? A gente nasce sabendo ser educador? A gente nasce com essa função já no sangue? Será? A professora é simplesmente aquela que ensina matemática, português, as primeiras letrinhas, a lidar com as massinhas. Será que é um guia espiritual, um professor que ensina a rezar, que ensina a orar? Será que é um médico, uma enfermeira que ensina os primeiros socorros, um bombeiro? E é um professor? Uma mãe, um pai, ensinando que o filho não pode botar o dedinho na tomada, não pode responder, não pode comer besteira, também é um professor? Ou é muito mais do que isso, gente? Será que professor não é muito mais além daquele lugar em que a gente passa tanto tempo, que tem aquele cheirinho peculiar, aquele cheirinho de mochila, de livros, onde as histórias são contadas, são faladas, onde as crianças desabafam. Muitas vezes o que as crianças não fazem em casa, fazem lá. O que um educador precisa, além de tanto amor no coração? É muito certo que o educador precisa ter muito mais que tudo isso. Ele precisa ter muita paixão, principalmente nos dias de hoje. Ele precisa ter muito amor pelo seu ofício e uma dádiva de Deus. O educador precisa de muita vontade que dê tudo certo. Vamos refletir sobre isso, gente. Vamos dar valor a essa profissão. Educador, gente, é amor. Seja ele em qual vertente for, é amor. Vamos valorizar isso. Vamos ouvir essa mulher maravilhosa que hoje traz a voz a todos os professores. Mais uma vez, bem-vinda, Verônica. E eu queria saber de onde, de quando surgiu essa tua vontade de educar, de ser professora, de ser aquela mestra ali na frente, levando. Desde quando surgiu? Primeiro eu quero agradecer de estar aqui, é uma honra fazer parte desse programa. E me engrandece muito as suas palavras, o seu poema, porque reflete a essência do professor, né? O espírito, como você está enaltecendo aí. Para mim, começou aos 5 anos, quando eu ganhei meu primeiro quadro. E dali eu tive a certeza que nunca mais eu sairia desse espaço da educação. E depois de alguns anos, né, mesmo já dentro da área,
eu tive a oportunidade, até através de terapias, né, através de oportunidades de crescimento, de desenvolvimento pessoal, perceber que você encontrar a sua profissão na infância é uma certeza absoluta de uma missão. Então, eu não vejo o meu trabalho como um trabalho que me traz um retorno financeiro, mas é uma escolha, é um propósito de vida, né? E ao longo desses anos, né, estudando e me dedicando para esse propósito, conversando com meu pai trouxe à memória algumas falas minhas muito antes da minha formação, que eu dizia como eu seria e onde eu estaria. Né? Muito antes de eu estar, né, na sala de aula, meu pai disse para mim: Verônica, seu sonho sempre foi estar com os mais oprimidos, ensinar aquilo que era necessário e trazer uma esperança, trazer um norte, um futuro. Então, assim, depois da faculdade, né, eu passei pelo Pedro II, depois passei pela UFRJ. Ali na UFRJ, eu tive a oportunidade até de pensar numa vida, ensinar dentro das universidades, que é outro universo completamente diferente. Olha. Né? É um outro público, é uma outra demanda. Mas naquele momento eu tive a certeza da escolha que eu fiz lá menininha. E quando meu pai trouxe essa fala, eu falei: meu Deus do céu, eu tô onde eu sempre desejei estar. Não é uma dádiva, Verônica. Não é aquilo que Deus proporcionou, né? O universo Deus proporcionou para você. Para mim, nasce. Sim, eu acredito. Você diz aí na sua fala que você escolheu. Para mim, você foi escolhida. Porque a gente sente um amor, uma paixão pelo seu ofício. Antes da gente vir a essa conversa, nós trocamos vários assuntos sobre isso. E eu senti em você todo o seu amor e a sua paixão por essa profissão. E eu vou te falar, eu quando eu era pequena, eu falava: eu vou ser professora. Toda menina. Sim. Eu vou ser professora. E eu tive uma experiência maravilhosa com uma professora, Dona Nadir. Ela foi minha professora, acho que do 3º ano, do 4º ano, ao 6º ou 7º ano, salvo engano. E ela foi um pilar para mim, essa professora. Por isso que eu gosto demais dessa profissão. Ela foi um pilar. Ela não só ensinava para a gente, é por isso, pais, que a gente precisa valorizar. Sim. Porque ela não só ensinava para a gente o dever, que ela poderia muito bem ali colocar os livros, os cadernos e falar sobre aquilo e tchau. Não. Ela puxava a gente para aquele universo e ela conversava. E quando a gente estava chateado, triste, alguma coisa, ela vinha e falava: olha, está acontecendo alguma coisa, você está diferente nessa aula. Então, assim, aquela mulher, para mim, ela é toda inspiração e eu vejo a professora ali. Então, quando eu falo de professora, eu lembro dessa mulher. E eu vi muito isso em você, nas nossas conversas, nas nossas trocas. A sua paixão pelo seu ofício. Sim, né? Isso é muito real. E é muito lindo isso. Agora me diz, Verônica, quais são a gente fala do amor, né? A gente fala do ônus e do bônus. Sempre tem, não tem como. Sempre tem. Quais são as suas maiores... Você hoje é professora da rede pública? Então, eu tive a experiência com a rede privada. Aliás, foi a minha primeira experiência. Eu ainda não tinha me formado, né? Não tinha concluído ainda. E eu já tinha tido a oportunidade como estágio, né? Então, eu tive depois de formada, ainda continuei. Mas tudo se concentrou na rede pública, estadual e municipal. E é completamente diferente, tá? Em alguns aspectos e muito semelhante em outros aspectos. As redes, né? E aí você perguntou... As suas dificuldades, as suas maiores, Sim. tanto na rede pública quanto na rede privada. Então, a dificuldade hoje que eu vejo, tá? E aí a gente pode falar em termos estruturais de sistema, falta de recursos... dinheiro, salário insuficiente, você pode falar de diversas coisas, mas no agir, na ação, tá? Para mim, a minha maior dificuldade é a falta de parceria das famílias com a educação, né? As dificuldades, como eu falei, são de diversas ordens, né? A gente não ganha o que merecia ganhar, né? Quando você vê um vereador hoje,
que acabou de ser eleito ganhar 18 mil e um professor ganhar 1.000, 2.000, como Absurdo. tem salários assim, Absurdo. e ele não precisa de formação, mas eu preciso de 4 anos de graduação para fazer o que eu faço. Mas, tirando isso, falando das dificuldades no agir, hoje, para mim, a maior dificuldade para fazer um trabalho de alcance 100% do meu aluno, eu quero alcançar, eu vou para a sala de aula para alcançar 100% do meu aluno, e eu não tenho esse 100%, é por causa da falta de parceria com as famílias. Os alunos hoje, principalmente na rede pública, mas eu já sei que não é só na rede pública, eu sei que na rede privada é assim, eles não têm, eles são sozinhos. Eles são sozinhos. Eu sou considerada professora do tipo antiquada, porque ainda chamo o responsável para falar que o filho está dormindo na aula, para falar que o filho não está rendendo, para falar de uma indisciplina. Eu sou considerada professora antiquada. Já chegou, assim, de eu passar uma situação dentro da escola e alguém falar, meu Deus, já vem aquela professora, tá descendo com 3-4. Porque para mim faz diferença. Eu quero saber por que ele tá assim. Claro. E eu acho que eu não posso ficar com isso sozinha. Não. É uma responsabilidade. Eu pego o meu aluno, eu preciso do meu aluno ali inteiro, né? Mas eu sei que todas aquelas dificuldades vêm da casa, vêm do pessoal. E eu preciso que a família esteja presente, eu preciso que ela saiba o que está acontecendo, porque muitas das vezes não sabe, entendeu? Sim. E isso dificulta tudo. Aí, meu aluno tem um péssimo rendimento, ele vai tirar no estado, a gente dá letras, né? Então, ele é I de insuficiente, ou ele é R de regular. Né? Então, você dá um I, você fechar a nota de um I para um aluno, você sabe muito bem que o problema dele não é só com a aula. É um monte de coisa, é abandono mesmo, sabe? É alienação, é um mundo de milhões de confusões e incertezas numa mente adolescente que está ali sem saber lidar mesmo. E o professor tem que fazer o papel de pai, mãe, educador, psicólogo, terapeuta. Então, e aí, quando você fala que tem que fazer, isso é uma questão, né? Porque eu tenho colegas. Você, quando passa para um concurso, quando você é designado professor, você tem umas atribuições. E que não tem nada a ver com saber a parte emocional do aluno. Você não tem que ser mãe, você não tem que ser babá, você não tem que ser terapeuta. Mas professor é um ser tão especial, tão estranho ao mesmo tempo, que ele, num olhar alienado daquele menino com fone na sua aula, aquele menino com um olhar distante, ou aquele que fala compulsivamente, que não consegue parar. Tá gritando por dentro. Exato, e a gente ali nos anos da profissão, a gente entende o que aquilo representa. Então, a gente acaba exercendo esses papéis que você muito bem falou, mas que não são competências nossas. A minha habilidade, a minha competência é dar conta da língua portuguesa. Mas, no final, nós somos convocados, né, pela urgência, pela demanda, a olhar para essas outras coisas que interferem e vão definir a realidade dele na hora de marcar uma prova, na hora de um desempenho, na hora de falar oralmente, fazer um trabalho oralmente, e o aluno não saber. Sabe? Isso acaba te frustrando. Muito. Isso acaba reverberando em você, você fica numa... Muito. Assim... Isso acho que todos sabem, né? Uma das profissões que mais adoecem, né? Que mais são vítimas de toda sorte de doenças mentais é a profissão do professor, do magistério. Porque a gente lida com pessoas, a gente lida com cidadãos, a gente lida com cidadãos em formação, a gente está lidando com vidas. Então, eu fui afastada por 3 anos. Eu não aguentei. Vinha na minha cabeça... Eu sou aquele tipo de professor que me conecta. Uma vez que eu me conectei com o aluno, eu levo ele para minha casa. Não tem como. Ele dizia, como muitos colegas fazem, você leva tudo muito a sério, você leva para sua vida. Eu falei, não tem como. Um aluno que mostra o braço todo cortado para mim. Eu não vou levar. Um aluno que diz que sofre abuso doméstico. Eu não vou levar. Eu vou acabar levando, porque eu quero, de alguma forma... Esse que é o mal do professor. Tem a síndrome da salvadora, porque achar que pode salvar. Isso realmente é um problema. A gente não tem que ser assim. Mas vocês são seres humanos, né? Vocês têm famílias, então vocês acabam se colocando naquele lugar que não são seus, mas que ao mesmo tempo
A criança está ali gritando, socorro, tia. Exatamente. Socorro, professora. Exatamente. E aí não tem como ser indiferente a isso. Por isso que muitos professores se afastam da profissão por um tempo, né, até resolver o seu interno, o seu psicológico, o seu psiquiátrico aí, porque é difícil você lidar com essa dificuldade. Eu imagino. E ser indiferente, é muito E não difícil. ter o apoio social, não tem, né? não tem. E dos pais, de Não tem. tudo. Não, muitas das vezes você é culpado justamente por tocar em assuntos que eles diriam assim, não é seu. Mas você toca e no final você vê ali uma família totalmente disfuncional, totalmente louca e precisando de ajuda, mas a escola, o sistema, todos veem como, sim, você está fazendo errado, está se metendo onde não deve. Mas se a gente não faz isso, a gente não descobre. E quando você descobre, e o que eu vejo nos meus anos de profissão é, graças a Deus que tem um professor que está vendo aquela dificuldade, que consegue enxergar uma dislexia, que consegue enxergar uma depressão, que consegue enxergar qualquer tipo de problema, porque é dali que vai se buscar a solução, né? Eu tive uma aluna que passou mal durante uma conversa, uma roda de bate-papo, e eu ouvi da mãe, a tia, nem foi a mãe que foi buscar a criança que passou mal, tá? Uhum. Foi uma prima que foi buscar a menina na escola e perguntou, fulana, é comum ela ter crise de ansiedade? Porque todos já tinham identificado que o que a menina estava vivendo ali era uma crise de ansiedade. Menina, ela tem sim, ela já teve acho que umas 10 vezes. Como é que uma criança que teve... criança que eu digo, a gente está falando de uma criança de 15 anos. Como é que uma criança de 15 anos tem 10 vezes uma crise fase complicadíssima. de desmaios, de, sabe, passar mal, de querer vomitar e os pais não fazem nada, né? Mas na escola foi a primeira vez. Então, a importância disso acontecer na escola e dos professores, de toda a equipe fazer esse alerta, é justamente mostrar um caminho. Ó, seu filho está precisando de você. É urgente. Essa família precisa de apoio, a criança precisa de apoio. Sim. E a escola está aqui, ó. A escola está apoiando até aqui, porque até aqui vai a gente consegue isso. E daqui para lá vocês precisam se organizar para esse futuro aqui, para essa criança. Por isso a importância da parceria que você falou ali, né? O papel do professor que consegue ver, ter esse olhar de águia, né? Consegue ver de uma forma geral. A importância da parceria que não tem. Porque se eu tenho meu pai, o pai dessa criança, o responsável dessa criança comigo, a gente faz um trabalho. Eu vou passando para ele o que eu tô percebendo, e o pai, por sua vez, a família, vai dando conta, né? Vai levando pro médico, encaminha para isso, encaminha para aquilo. A escola tem o papel de fazer esses encaminhamentos, inclusive a parceria com os órgãos. Então, um aluno nosso com um problema, seja lá do que for, ele já sai com um encaminhamento direto pro médico. Então, não precisa enfrentar fila, não precisa passar por uma consulta aleatória. Não, já tem aqui o papel, é só apresentar lá no hospital. Sim. Então, a gente tem, até aqui a gente consegue ir. E aí, se tem uma parceria, a gente faz um trabalho junto, essa criança não vai sofrer. Não, e o desenvolvimento no primeiro vai sinal, ser, poxa, ele vai ser outro, ele vai ser maravilhoso, ele vai ser incrível, ele vai ser o que ele precisa ser, maravilhoso. E aí essa falta de parceria causa frustração, causa tristeza, sim, tanto da parte do profissional, como professor, né, educador, tanto na parte do pré-adolescente, que é uma fase dificílima, que é preciso ter atenção a todos os passos, porque um pré-adolescente, a cabeça está em ebulição, né, o conhecimento de tudo está vindo ali naquele momento. E muitas das vezes hoje a vida é corrida, os pais trabalham, não tem tempo, não tem dedicação também. Mas isso é justificativa, né? Porque para filho a gente tem que ter tempo. Não adianta, tem que ter tempo, porque esse olhar. Não é um negócio, e quando a escola ainda sinaliza, gente, isso já é um grande, pelo amor de Deus, gente. Vem subindo muito. Antes de eu ter esse papo com você, a gente estuda, a gente lê, né? Passou o Setembro Amarelo aí, suicídio na adolescência. Sim. É uma crescente, talvez, é isso aqui que ela está falando. A criança grita, os pais não veem, não enxergam, o professor vê, mas não vê a parceria dos pais. Então isso causa uma ebulição, uma loucura na cabeça da criança e acaba
constituindo essa tragédia toda, né? Eu fico muito triste em ouvir esse teu relato, porque a escola é um lugar tão sagrado. Sim. É tão sagrado a escola. Se os pais fizessem essa parceria com a escola. Você falou uma coisa que poucas pessoas reconhecem. O que você falou. Depois dos pais, eu acho que pelo que eu entendi foi isso. A pessoa que mais quer bem o seu filho. Eu não tenho dúvidas. Isso é real. Eu tô dando dúvidas. aqui o meu testemunho, e igual a mim tem muitas outras. E o que você falou me descreve completamente. Eu falo isso para os meus alunos, muitos deles, eu tô acostumada, né, a ter aluno que fala, ela é uma bruxa, porque ela me deu nota aí, porque ela me ferrou, chamou meu pai, chamou minha mãe. Isso aí eu tô acostumada. Mas eles não sabem, mas um dia vai saber. Um dia vai saber que depois dos pais dele, quem realmente se importa, do jeito que ele vem, a nota que ele tira, o que ele rende, se ele não rende, depois dos pais, a pessoa que mais se importa é o professor. Com certeza. É incrível. Isso que você falou me tocou. Eu falei, meu Deus, sou eu. O professor tá ali ganhando pouco, tem que fazer não sei quantas horas de trabalho, estudou 4 anos. E lê, tem que estar sempre se atualizando. E tem aquele trabalho todo. E você vê que a profissão ali é por amor. E tá ali com os nossos filhos. Então, assim, são os nossos olhos fora, quando nós não estamos vendo. Sim, isso é real. Então, assim, eu dou muito valor a isso, porque é isso. Tanto é que, assim, é na escola que tudo acontece, né? A gente sabe. É na escola que tudo acontece. As descobertas mesmo quanto à orientação sexual. O primeiro amor, o primeiro ficante, a primeira decepção. Amizade. Os primeiros laços de afeto, né? Tudo acontece na escola. Eu lembro como se fosse hoje uma merendeira que por um acaso tinha o meu nome. E ela muito preocupada com a filha. Tinha uma relação até de... vamos colocar assim, bem rígida, né? Ela não deixava a menina fazer nada. E eis que essa menina se interessou pelo menino mais terrível da sala. A menina mais dedicada e com um laço ali de família muito controlador. Não tinha celular. Ela não tinha celular, podia ter conta, mas ela tinha acesso a tudo pelos amiguinhos dela. E eis que ela se encanta, se apaixona pelo menino mais terrível, aquele que você diria tranquilamente, o que não vai dar em nada. Mas eu sabia do potencial desse menino. É daqueles casos, né, que você vê que tá gritando ali, pedindo ajuda, mas que no fundo tem um potencial, ele é uma potência, eu tenho certeza. E você, como professora, de repente você sai do seu papel de professor e você se vê aconselhando aquela criança. Aí eu não tô dando mais aula de português, eu não sou mais a professora. E tem isso porque o meu trabalho, e eu sei que muitos outros, mas o meu em especial, o meu trabalho, ele é todo atravessado pela linha do afeto. Então, os meus alunos são meus filhos. Eu chamo, meu filho, minha filha, não faça isso, meu filho. Então já começa ali. E por isso talvez venha uma certa liberdade, uma certa vontade em querer falar coisas, né, de cunho pessoal. E nessa, você tá se fazendo ali no papel de... eu não sou mais a professora, agora eu tô sendo a conselheira. Eu tô sendo os olhos daquela mãe desesperada, em proteção, em zelo. E ela nem sabe, ela nunca soube, porque eu nunca falei nada pra essa mãe. Eu nunca falei, porque não foi preciso falar. Mas os meus olhos foram os olhos da mãe dela. Olha que loucura isso. Imagina você ter na escola, você ter o professor da sua filha, do seu filho, como aquele que vai, sabe, mostrar um caminho quando você não puder estar, quando você não puder olhar. Olha, isso eu tenho dois do meu filho, assim, que eu falo que são os anjos da guarda do meu filho. Aproveitando esse teu gancho rapidinho, eu preciso dizer isso a eles. É o coordenador Peter e a Gardênia. Eles são os meus olhos, meu coração, eles são tudo, meu abraço, meu afeto, meu filho. Parabéns para vocês são maravilhosos, que Deus abençoe. Isso é bênção. É o Peter e a Gardênia, eles são da escola do meu filho, eles são demais.
Mas vamos lá, retornando. Mas eu imagino a tua agonia, porque assim, é complicado. Uma pré-adolescente está se descobrindo ali. Poxa, imagina. E se apaixonar por aquele adolescente que está ali gritando, chamando atenção, Total. mas totalmente indo para uma vertente que não é legal. Sim, E que não combinaria. qualquer mãe. Isso, que não combinaria com ela. Não. E o fim dessa história, Verônica? Então, o fim dessa história, eu não sei, né? Porque o fim é aquilo que você não vê, que é depois da escola, né? O ano letivo acabou. Por um acaso, eles não continuaram na escola. Acredito que eles já eram 9º ano, eu não sei, na época, e a escola só ia até o 9º ano. Mas o final a gente não sabe. O que eu sei, que eu tive a oportunidade de saber, é que ele, depois de um tempo, eu já não estava mais na escola, ele veio me mostrar um poema, um rap que ele tinha feito, que ele entrou numa competição, batalha de raps, e que ele estava ali escrevendo de forma... Quer dizer, um menino que tirava I na minha matéria do início ao fim. Era um candidato à reprovação, até porque ele já era reprovado, né? Já era repetente. Então, e você tem uma virada de chave dessa, de repente se lançou como escritor, né? Tá produzindo. Você vê o potencial escondido atrás de ele era uma potência. Várias questões que às vezes a criança não consegue desenvolver. Mostrar, não consegue desenvolver ali naquele momento. Se tivesse talvez a parceria dos pais, não poderia ter sido diferente desde o princípio. Sim, e não no fim, não no depois, fora da escola. Né? Com certeza. Inclusão, Verônica, como fica a inclusão? O que você vê da inclusão nas escolas? Vê muito preconceito, falta de informação? A inclusão, assim, a conversa aqui, isso faz parte das nossas conversas sempre na escola. A inclusão no Brasil, ela é totalmente maquiada, né? Não é o real. O que seria o maquiado? O maquiado é aquilo, você faz... existe um trabalho pensado e existe aquilo que é de fato executado, tá? Então, a inclusão diz que o aluno com qualquer deficiência, com qualquer necessidade, ele tem o direito. Isso não quer dizer que ele seja obrigado. A Paula falou isso, você recebeu a Paula, Paula, e ela falou muito bem sobre isso. É um direito dele de estar matriculado numa turma regular, né? Enfim. Só que a maneira como a coisa é produzida, executada, não é legal. Não é de fato uma inclusão. São diversos detalhes, são diversas questões que não acontecem como deveria acontecer. E aí, em alguns casos, você tem até um certo avanço, né? A criança consegue ter uma progressão. Existem casos reais de que a criança teve um avanço, uma melhora, um desenvolvimento aproveitado ali, mas muitos casos você não tem. E ali, para mim, é uma perda de tempo, né? Eu, como se fosse mãe, né? Eu não escolheria o ensino regular. Eu não acredito nessa inclusão da maneira como acontece aqui. Pelo menos nas experiências que eu tenho. Como eu falei, eu sou do estado, sou do município, porém, tem escolas que atendem diferente, realidades de cidades, de repente, estados que atendem diferente, então eu não sei. Pode ser que seja, sim, diferente. Mas do que eu vejo com os meus olhos nas escolas que eu trabalho, não. A inclusão, ela é uma proposta que está longe do que de fato é executado. Isso deixa a gente muito triste. Sim, sim. Isso é muito triste, porque são direitos. A gente está falando de direitos que não estão sendo respeitados. Né? Direitos constitucionais que não estão sendo respeitados, sabe? Então, por exemplo, uma coisa boba. Isso de todas as questões para serem citadas, né? Coisa boba. Um aluno com alguma deficiência, com algum transtorno, alguma síndrome, que precise de uma prova adaptada. Não tem. Muitos professores não fazem a prova, não por maldade, entende? Não existe falta de maldade. Acessibilidade, não, né? tem informação, não tem... A gente não é preparado. Eu tenho aluno, TEA na minha turma, eu tenho alunos, mas eu confesso, eu não sei lidar. Por exemplo, eu tenho uma aluna
cega. Cega não, perdão, surda. Cega não, perdão, surda. Eu tinha que saber falar a língua de sinais. Sim. Só que a minha formação, que é de 2004, ela não previa essa educação paralela. Hoje, quem se informa em letras já sai, né? Muitas universidades, inclusive as públicas, já oferecem o ensino, o letramento em linguagem de sinais. Então, Olha. eu teria que ter essa habilidade. Como é que eu vou me comunicar? Quer dizer, eu preciso muito da mediadora, só que tudo é interpretação. A maneira como a linguagem de sinais não dá conta do tudo que eu tô falando. Não dá conta. Não dá conta. E aí você tem aí um lapso. Você tem aí uma lacuna que fica aberta. Entendeu? Eu tinha que saber, eu tinha que ser preparada para isso, para poder atender esse aluno da melhor forma. O máximo e da melhor forma possível. Mas eu não tenho essa formação. E aí a gente depende da mediadora. E assim, fica uma relação. Eu não consigo ter uma relação mais próxima como eu tenho com todos os outros. Aí, tá vendo? O meu trabalho. E aí a gente se frustra também, porque não se sente competente. Ó, síndrome de burnout é o que mais acomete professor. É a síndrome que fala de uma insuficiência. Sim. O professor é igual mãe. Ele sempre carrega uma culpa. Uma culpa sem fim, de não dar conta, de não ser... De repente no auge da tua vida, você de repente se vê insuficiente. Como é isso? É como se você colocasse em dúvida quem você é. A sua experiência. A situação, a demanda, às vezes, é tão grande, é tão cruel, que coloca em prova até quem você até suas habilidades. Você vê que são tantas demandas que você vê, caramba, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou dar conta disso? E você começa, é aí que você começa a adoecer. Se você não prestar atenção, não se colocar aí muito bem. Eu vou te dar um exemplo disso. Meu filho estuda na mesma escola desde o jardim. E eu sempre vi a letra do meu filho de forma diferente. Aí a gente brincava muito. Vai ser médico. Isso é letra de médico. Vai ser médico. Só que ele foi né, após ano passando, aquilo foi prejudicando ele. Os professores não entendiam, mas também não me sinalizavam. Em toda reunião escolar, eu falava sobre isso. Gente, meu filho escreve em aramaico. Meu filho escreve em árabe. Sei lá. Já é um sinal, né? O que acontece? Não, olha, mas daqui a pouco ele melhora. E isso foi indo, até que maravilhosa Gardênia me chamou e falou, olha, meu filho no 7º ano, não sei se era 7º ano, 6º ano, 7º ano, seu filho tem disgrafia. Nunca tinha escutado falar nisso. E eu falei, como a escola não teve esse olhar lá atrás? Exatamente. Mas agora, você me falando sobre isso, essa tua fala aí, são tanta demanda, que às vezes o professor que se formou lá atrás nunca tinha escutado falar em disgrafia. Não tem essa formação, de repente, não tem esse olhar. Eu fiquei revoltada, falei, como a escola, eu sempre sinalizei, meu filho... Não, hoje meu filho, ele é uma criança totalmente normal, mas ele tem esse problema na coordenação motora, né? E a gente faz um tratamento com ele. Só que lá atrás, ele poderia hoje estar muito melhor. Sim. Se lá no jardim... Isso é real. O trabalho, isso quem fala é a fono dele. Se lá no jardim tivesse feito o trabalho com as massinhas, porque é a coordenação motora. A disgrafia é a coordenação motora. Né? A falta de coordenação motora. Então, assim, eu fiquei na época... Isso, por exemplo, é uma área que eu não domino. Por quê? Porque a minha formação não contempla esse tipo de conhecimento. Sou professora do ensino fundamental 2, então a gente não estuda essas questões que são de caráter, né, psicomotor, até mesmo do cognitivo. A gente estuda outras coisas. Porém, né, o universo da experiência nos faz olhar e chamar a atenção para coisas que fogem daquilo que é esperado. A gente tem uma expectativa em qualquer série do aluno. A gente tem uma expectativa que ele atinja
um nível. E quando aquela criança não atinge, seja em letra, seja, né, em conhecimento, seja em assimilação do conhecimento, a gente já acha estranho. Mesmo que eu não tenha competência para falar, né, com propriedade daquele problema, daquela situação, pelo menos eu vou sinalizar. Olha, eu mesma levei 2 alunos para orientadora educacional por conta de letra. Porque eu achei estranho. Eu dou aula, hoje eu estou dando aula para um 8º ano. E eu achei estranho 2 alunos apresentarem letras realmente impossíveis de ler. Não consigo. Eu levei, porque eu falei assim, olha, isso aqui é uma expectativa que ele não meu está filho atendendo. está no 8º Não ano. está atendendo. Então, não, isso grita. Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. Só que aí, assim, ela não me deu o retorno ainda. Eu ainda estou aguardando o retorno, porque eu não sei. O menino continua ainda mais para a matéria de português, né? É necessário estar ali legível. Sim. Né? Para a professora poder entender, para poder... Sim, nossa, uma colega minha outro dia contou que falou para o aluno, se ele não escrevesse de forma bem legível, que ele não teria como avaliá-lo. E aí, realmente, ela não tinha como, deu uma nota, tipo, quase 0 para ele, porque não tem como ler a prova do menino, não tem como ler a letra do menino. E a escola ainda não conseguiu identificar. Não. E é aquele caso de abandono. Você chama o responsável, porque você precisa saber o que... né? Isso. Você precisa checar lá. Eu fui chamar. Há quanto tempo? Né? Ele já escreve assim há quanto tempo? Quantas vezes sinalizaram? Então precisa dessa parceria. Aí não tem a parceria. Aí vem, você constata o abandono e você vê que a criança vai crescer por ela mesma, ela que lute. Ela e toda a escola, né? Porque a gente acaba tirando... Nossa, tirar leite de pedra, né? Porque fazendo o impossível. Verônica, e essa violência que acometeu as escolas ainda, né? Acomete, criança levando materiais cortantes, ameaça. Como você ficou nessa época? Porque eu, como mãe, principalmente foi ano passado, né? Que foi bastante. Eu, como mãe, eu fiquei desesperada. Como você lidou com isso? Você passou isso para os seus alunos? Você conversou sobre isso, né? Sobre essa violência? Isso é tema, isso é todo ano, isso é pelo menos um tema de um dia, pelo menos, de conversa dentro de sala de aula. Alguns temas não tem como fugir, né? Gravidez na adolescência, violência, alguns temas são muito recorrentes. Então, assim, não falar sobre isso, não tem como não falar. Porém, se a sua pergunta é como você lida com isso, você se choca, você não tem como. A realidade que a gente enfrenta, às vezes, é tão triste, tão cruel, que isso meio que deixa a gente neutralizado, se é que pode se dizer assim, né? Eu já trabalhei em escola que era comum roubar. Eu mesma, R$80 na minha bolsa foram... Deus! Ainda contei, não sei, eu contei para alguns professores. Assim, infelizmente acontece. Deus. Infelizmente. E graças a Deus eu ainda não presenciei, né? São 20 anos de profissão, eu ainda não presenciei cenas como essa que a gente viu muito pela televisão, né? De pessoas tirarem a vida de outras pessoas, enfim, graças a Deus eu não vi, espero não ver. Porque o que eu já vejo, já me tira o sono. Imagina, vai tirar, eu não quero deixar não quero deixar de ver. Desculpa, gente, esqueci de desligar isso acontece, aqui. O meu também aconteceu. Verônica, você teve algum aluno que você, ou aluna, né, que você deu aula lá atrás e foi um sucesso? Depois você teve essa... Sim. Ai, que felicidade. Sim. Graças a Deus eu tive a oportunidade, né, de ver alguns alunos sendo imensos fora da escola. Ai, que felicidade. E histórias, assim, que para mim foram dessas pessoas, desses alunos, né, com dois deles, com uma história muito triste de vida, muito triste. Se existe abandono, multiplica por 3, porque eram gêmeos, são gêmeos, então multiplica por 3, por 5, toda sorte de maldades e de dificuldades e de perigos de vida. Morar em abrigo, sair da família, morar em abrigo, depois de abrigo, morar com tio.
mas eles se tornaram imensos. São pessoas maravilhosas. Então, assim, dentro da escola pública, existe ali um grupo, né? A gente vai ter aquele grupo que realmente a gente não vai ver muitas portas, né, de sucesso, mas para outros que acaba você sendo assim uma repetição da vida dos ciclo. pais, né? É um da ciclo. vida do Se lugar libertar onde do ciclo mora, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Quebrar essas amarras, essas correntes, né, da mente, aquela repetição de vida. Ah, meu pai ganhou dinheiro fazendo não sei o quê. Não que toda profissão é maravilhosa, toda profissão digna. Sim. Que você traga o sustento para dentro da sua casa é lindo, é maravilhoso. Mas existem outras portas que podem levar para lugares que você nunca imaginou estar. Sim. E a escola é um portal para isso. A escola é um portal. Então, assim, mas existem crianças que verdadeiramente não têm esse apoio e que não adianta a força de um professor, de uma professora para isso. E acaba se frustrando e acaba achando que é aquela normalidade daquela vida que segue ali. Ah, eu posso vender não sei o que na praia. Não que não seja digno, gente. Mas outro dia eu estava vendo um menino, uma reportagem da mídia de televisão, que vende picolé na praia. Ele é poliglota. E sabe como ele aprendeu? Pegando livros que as pessoas não queriam mais, na internet. E ele fala todas as línguas. Ele fala, acho que 5 línguas, se eu não me engano. Que incrível. E ele vende o picolézinho dele na praia, porque o sonho dele é fazer uma faculdade. Então, assim, eu tenho certeza que ele vai longe, ele vai fazer. Acho que, se eu não me engano, alguém proporcionou, alguém ofereceu essa faculdade a ele. Mas se você ver, ele vendendo picolé em outras línguas para os estrangeiros, os turistas aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, é lindo, toda a profissão é linda. Mas a escola é um portal mais seguro para que você chegue lá. Sim, com certeza. É aquela história que, aliás, tem a ver com o meu propósito, como eu falei, é a minha missão. Eu acredito que de uma turma de 40 cabeças, pelo menos eu tenho essa convicção. Eu vou para essa briga. Eu não espero atingir os 40, mas pelo menos eu quero atingir. Eu vou com esse propósito. Eu quero fazer a diferença na vida daquele aluno, porque o professor, ele tem esse poder. Ele tem esse poder imenso de fazer a diferença. Então, assim, como eu falo, dentro da minha disciplina, eu consigo trabalhar valores, eu consigo trabalhar muitos temas. E desses temas é que nascem os papos, que nascem as experiências de vida, que nascem as oportunidades. Mas tem que ter um negócio, algo mais dentro daquele ser humano. Não adianta, você vai ver... A realidade da maioria dos meus alunos é uma realidade difícil. Mas por que justamente 2 conseguem virar a chave que outros não conseguem? Né? É porque tem algo mais. Tem que ter. E é isso que eu passo para eles. Vocês têm que querer sair dessa bolha. Né? Não é porque vocês vivem hoje essa realidade que isso tem que ser o futuro de vocês. Não pode. Vocês têm que querer mais, têm que querer conhecer outros lugares para além daqui, viver outras experiências. Existem muitas coisas boas. Então a gente fala de profissão, a gente fala de oportunidade, a gente fala do porquê de estudar. Muitos não entendem por que estudar. Não entendem porque vêm pessoas ganhando dinheiro sem precisar de estudo. Existem pessoas que falam assim, eu não dou dinheiro em sinal para aquela criança que está ali. Porque acaba se tornando um vício e a criança nunca vai querer ir para uma escola. Ela vai ganhar um dinheiro fácil no sinal. Eu não penso dessa forma. Eu acho que ali tem uma criança que talvez esteja realmente passando por necessidade, fome, né? Mas existe. Mas se você parar para pensar, realmente aquela criança não tem que estar ali. Não tem que. Ela vai ganhar o dinheirinho, poxa, para que eu vou estudar?
não tem o apoio, né, familiar, né? Sim. Não tem o apoio familiar. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tive uma pessoa que me ajudou, uma secretária do lar, e ela tinha 3 filhos. E às vezes ela pegava o caderno da minha filha, assim, que tinha um pouco de folhas ainda limpas. Ela cortava e falava assim: olha, vou levar para o meu filho porque ano que vem eu não tenho como comprar o caderno. Sim. E eu falava assim para ela: meu Deus, eu te ajudo, né? Porque ela ia lá em casa acho que de 15 em 15 dias, alguma coisa assim. Eu trabalhava fora. Eu te ajudo, eu compro. Não, mas deixa eu levar. E ela levava. E o filho mais novo dela falava assim: eu vou ser piloto de avião. E ele fazia cartinhas, botava se ele estiver me ouvindo, ele vai lembrar disso. Ele botava cartinhas apaixonadas para minha filha, porque eles eram crianças, ele era apaixonado e ele dizia que ele ia ser. Ele queria tirar a mãe dele daquela vida. E os anos se passaram, aquela mulher lutou com aqueles filhos sozinha, morava numa casa muito humilde. Ele se tornou um piloto da FAB. Ele e o irmão se tornou um administrador de empresa, se formou em administração. Tudo passando em provas de faculdades. O irmão dele passou na Faculdade Federal e ele passou para a Aeronáutica. Estudando assim, desse jeito. Eles realmente tiraram a mãe daquela profissão, deram uma casa, deram uma vida digna. E eu fiquei assim, falei: gente, é só ter vontade. É sobre isso que eu tô falando. Esse negocinho a mais, é isso que você falou. É isso. E é isso que eu faço. Eu faço um trabalho com os meus alunos sobre trabalhando não só o gênero autobiografia, e nesse gênero autobiografia eu peço a eles para que eles escrevam como seria o eu deles do futuro. Eu queria que eles escrevessem. Isso é maravilhoso. Primeiro pensar, né? O que você quer? O que você espera para daqui, quando você terminar a escola? O que você espera daqui para o seu futuro? Formou isso na cabeça? Agora você vai escrever como se fosse o livro da tua vida. Mas desse eu do futuro. Como é que vai ser a tua vida? Com quem você vai estar casado? Onde você vai estar morando? Começa a contar a história. Para justamente procriar aquele seu futuro. Isso, materializar. Samantha, você disse, o exato que eu estava pensando. É isso que falta para essas crianças. E você vê, quando a criança diz para você, né? Eu vou ser isso. Acabou, ninguém segura. O meu quintal era cheio de aviãozinho. Gente, eu acredito muito nisso. O universo ajuda, os anjos ajudam. As pessoas ajudam. Quem sabe o que quer. Eu encontrei com ele, eu fiquei sabendo disso tudo porque eu encontrei com ele numa festa e ele me reconheceu, porque ele já tá um homem, um galalau enorme. Ele tinha nessa época, gente, 7 anos, 6, 7, 8 anos, eu não lembro. E ele foi casar com a sua filha, aí jogava assim o aviãozinho, aquela coisa. Eu vou ser esse piloto de avião. E ele falou pra mim, e ele me mostrou a rede social dele. Eu chorei com esse menino. Eu falei: meu Deus, que coisa mais linda. Mas é aí lindo. ele me contou que o irmão dele se formou, dá aula, dá suporte a uma empresa. E assim foi a vida. E eu olhando lá para trás e vendo aquela mulher trabalhando, lutando, pegando cadernos usados. Não, eu vou rasgar aqui. E os filhos todos formados hoje. Gente, isso aí é história que marca. Meu lindo, Deus, lindo mesmo. Uma história dessa é inesquecível. É inesquecível, é lindo. E assim, é querer, né? É claro que a gente ninguém está aqui julgando a vida e a história de cada pessoa. Sim. Existem dificuldades diferentes na vida, existem histórias, são vidas diferentes. Mas acreditem, se tiver algum pré-adolescente ou adolescente, acreditem, pode sim acontecer. Vocês podem tudo. Eu diria que tem muitas chances de acontecer quando você determina. Sim. Se você determinou que você quer ser isso, acabou. Ninguém vai te segurar. Ninguém.
Ninguém. A mente é brilhante, né, A mente é Verônica? brilhante. Ela pode tudo, ela Ai. aprende tudo, ela pode tudo. Sim. É a máquina mais brilhante que existe no universo, é a nossa mente. Onde a gente pode ir, onde a gente pode alcançar, isso é ilimitado. São infinitas possibilidades. Você já sonhou em ser outra coisa a não ser professor? Nunca. Ah, então, você falou, né, de um tempo que tinha muito orgulho de ser professora. Uhum. Então, na minha geração, que foi, né, havia já um certo preconceito. Então, havia, assim, uma preferência em ser qualquer outra profissão. O que estava em destaque na minha época era engenheiro e advogado. Tanto que meus pais, meu sonho da minha mãe é que eu fosse médica. Então, se eu disser que eu nunca sonhei outra coisa, é mentira. Houve um período que eu pensava em ser aeromoça. Porque eu amava a ideia de, meu Deus, viajar, ficar dentro do avião. Mas, assim, foi um momento pequeno. Sonho mesmo, sonho acordada, sonho dormindo. Eu só tive um na vida. Que maravilha, né? E você faz esse seu ofício com toda excelência, né? Verônica, e drogas na escola é um desafio, essa questão das drogas? Porque eu vejo muitas reportagens de pessoas vendendo, levando para dentro da escola, para dentro da rede pública e particular também, essa questão das drogas. Você conversa com seus alunos, você fala, você explica. Sempre. Esse é um dos temas recorrentes, que não tem como fugir. Hoje, eu não trabalho numa escola que era como a que eu trabalhei alguns anos atrás. Que a boca estava ali, a escola estava colada à boca, né? Ai, então, assim, falar na rede pública, você não falar, não ter o desafio da droga, é impossível. É impossível. Então, é um tema que não só é falado, como é um tema delicado, é um problema para a escola. É um dos problemas que a escola enfrenta. Maiores problemas, Dos maiores. É um dos maiores problemas, com certeza. E tá dentro da escola, com certeza. Eu imagino o desafio do professor. Sim, sim. Essa escola que eu trabalhei, o diretor, eu acho que esse diretor, acho que ele está para mais de 30 anos dentro da escola. Ele é da comunidade. É o único diretor que conseguiu um equilíbrio, tá? Entre as vozes. Porque, assim, a escola é praticamente colada à boca. Se você não tiver um equilíbrio das vozes ali, as vozes da comunidade e a voz, né, do sistema, da educação, se não tiver um equilíbrio, você perde a escola. A escola vira celeiro do tráfico. Mas, graças a Deus, até onde eu sei, nossa, o trabalho desse homem é incrível, porque ele consegue dar esse equilíbrio, entendeu? Maravilhoso. Ele é fruto, então ele fala sabendo com quem ele está falando. E se ele precisar ir até o chefe, ele vai, como já fez várias vezes, entendeu? Para tentar ter uma escola o mais neutra, o mais fora disso, o quanto que possível. Deveria ser, Nossa, né, Verônica? Não. Essa deveria ser a triste. realidade da vida escolar, né, numa comunidade. Eu vejo as escolas sendo fechadas no meio do dia, do percurso. Então, isso, além de toda a questão familiar, situação financeira, você tem uma escola fechada, porque o poder paralelo, o tráfico, determinou assim, ou porque houve uma troca de tiros naquela comunidade, atrapalha totalmente, desmotiva a criança e o adolescente. Sim, sim, sim. É uma guerra, é uma guerra, tá? Dentro e fora da escola. Uma vez que você tem, só pelo fato de existir um aluno envolvido, você já tem um problema. Mesmo que a droga não chegue dentro da escola. Mas só por você ter um aluno envolvido ou um filho de dono de boca, você já tem um problema dentro da escola. E ali é uma guerra, porque para você não só conseguir a emancipação a libertação desse aluno desse universo, né? A independência, a desvinculação.
mas também para não trazer, evitar que o problema chegue e aquilo vire uma porta de tráfego dentro da escola. Então, é uma guerra, é uma guerra, é uma guerra. É uma guerra. É o tempo todo a escola ali, ó, num cabo de guerra com esses alunos, com essa situação, né? Muitas das vezes o que chega, o que é muito comum, é ter filhos de traficantes, e ali realmente é um desafio. A droga, toda a temática é um desafio dentro e fora da escola. Dentro da escola, uma vez que você recebe um aluno, ele não precisa ser o traficante, ele não precisa ser um envolvido, mas ele é filho do envolvido. Isso já é um problema. E é um problema que começa, que vai explodir na escola. São várias questões que vão comprometer o desenvolvimento daquela Você criança. já foi ameaçada nesse Já, sentido? já fui ameaçada nessa escola que eu mencionei antes, que eu trabalhei, que era pertinho da Boca. Eu já fui, mas então, eu fiquei com medo, fiquei apavorada, não fiz o boletim de ocorrência, porque justamente o Mas foi o quê? diretor... Você chamou a atenção do aluno? Alunos que com um rendimento horroroso, com uma disciplina horrorosa, se achavam donos da sala. Eu tive problemas sérios com 2 deles. Mas fui ameaçada? Fui. Mas o próprio diretor falou, Verônica, não é caso de boletim de ocorrência. Porque isso aí não vai dar em nada. São crianças que estão gritando para te ameaçar, para te amedrontar, mas não vão fazer nada. Aí eu acatei, continuei o meu trabalho, já estava no finalzinho do ano, continuei, levei até o fim, e depois eu nunca mais quis saber dessa escola. Aí, por felicidade do destino, eles, meses depois, descobriram onde eu estava trabalhando, foram lá me pedir desculpa. Ai, que maravilhoso! Eu fiquei apavorada, não queria recebê-los de forma alguma. Eu falei, gente, não é possível. Eles vieram o quê? Pegar o quê de mim? Eu já não estou lá. Eu já estava pensando pior, né? Não, professora, que a gente veio aqui te pedir desculpa. A gente queria até que a senhora voltasse a dar aula pra gente. Ah, meu filho, eu agradeci. Eu sei que eu fui mais breve, eu não consegui ficar mais que 5 minutos com ele. Porque, sabe, disparou aquele alerta. Uhum. Perigo, perigo. Eu fiquei apavorada. Mas depois é que eu fui me acalmando e tal. Mas aí, enfim, coisas do Que nosso... acontecem. Que não era de maneira nenhuma para acontecer. Não. Porque você é uma professora, você está ali, você tem essa autoridade. Gente, na minha época, meu primeiro ano foi numa casa. Antes tinha isso, da alfabetização. Uhum. Você se alfabetizava, você podia e passava direto para o primeiro ano. Sim, não tinha jardim sim, maternal, não sei sim, que nada disso. Sim. Então, a tia Sônia, nunca me esqueço dela, uma excelente educadora. Ela ensinava a gente em casa. Que E ela tacava régua na nossa cabeça. Sim. Como é que é isso? Pau. Coisa que hoje Gente, é eu não tenho trauma nenhum. Não. Tia Sônia me passou. Eu saí da tia Sônia e fui direto pro segundo ano. Primeira série, segunda série, na época. Era eu isso, fui primeira direto pra segunda série, de tão boa que tia Sônia era. Mas também a gente não podia falar nada, ela era super rígida. Super rígida, super rígida. Tia Sônia é maravilhosa. Eu só tenho lembranças boas das minhas professoras mestras. Eu falo. Também. Eu só tenho coisas boas. O que você deseja para sua filha? O que você deseja, assim, futuro dela? Sua filha está na idade escolar, né? Uhum. Sim, eu tenho uma filha de 10 anos. E, assim, é aquela história, né? Expectativa eu tenho um monte. Mas eu sei que entre a expectativa e o caminhar dela e a realização, tem muita história para contar, né? Mas eu tenho muitos sonhos com ela. Até porque é aquela história, a gente vai muito também pelo que o nosso filho oferece, né? Ah, ele é muito dedicado, ele é muito esperto, ele é curioso, né? Então a gente vai muito em função, as nossas expectativas acabam sendo em função da potência. Claro que existem casos daquelas que se projetam nos filhos. Então, aquela medicina que você sempre desejou fazer, você quer porque quer que seu filho faça. Isso não acorrenta seu filho Nossa, gente, no teu sonho. Sim, não, eu vejo triste. crianças que Isso não é podem triste. nem brincar, porque a mãe
o pai projetou naquela criança aquele sonho e a criança não pode ter infância. Gente, isso é muito grave. Isso é real. Isso é real. Isso é muito grave. Verônica, agora, aquela mãe, eu vou passar para um lado mais cômico, mas porque eu vejo isso. Aquela mãe que não se satisfez com o seu ensino, não sei o que acontece, e querem aquela cadeirinha do filho na escola. Aquela mãe que fica ali, que se mete. Não estou falando da mãe atenta, não. Não, tô entendendo. Há uma diferença entre a mãe atenta a toda a vida escolar do seu filho e a diferença da mãe que quer estar no lugar do filho naquela sala de aula. Eu já falei pro diretor do meu filho. Foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes. Arruma uma mesinha com cadeira para aquela mãe. Aquela mãe tá gritando por dentro, ela quer voltar à idade escolar. Perfeito. Eu não aguento. Eu nunca faltei uma reunião escolar dos meus filhos, nunca. E toda vez que eu vou, eu vejo que tem uma mãe que grita: pelo amor de Deus, eu quero estar na escola. Me dá um lápis, um caderno. Como se lida com isso? É muito difícil. É. Olha, isso acontece também, menos na realidade pública e mais na realidade particular, né? Até porque, infelizmente, muitos pais acham que professor é funcionário, é tipo secretário do filho. Ele não é o professor, ele é o funcionário que o pai paga, Não né? existe Isso não existe, né? Enfim, mas isso acontece e olha, tem que ter muito jogo de cintura para lidar com uma situação dessa. Eu vou te falar, eu não sei se eu teria, não. Eu não enfrento isso, não, isso é muito difícil. Para mim, isso é muito difícil, tá? Já se eu disser que eu tive uma experiência, foi muito lá atrás. E vou te falar, tem que ter muito jogo de cintura. Não, porque Porque eu você vejo isso. perde, você tá ali numa linha tênue entre uma entre atender, ouvir essa mãe, entender o que essa mãe de fato, como você falou, né, ela dá uma cadeirinha para ela, entender o que de fato está por trás da fala dela. É uma linha tênue entre entender a fala dela e o respeito ou a falta de respeito, porque as coisas se misturam. Porque dentro dessa fala que ela, né, que ela coloca, que ela manifesta, tem muita falta de respeito ali. Sim. Ela quer ser maior que o professor, ela quer ser mais autoridade dentro de um contexto que só o professor é autoridade. Foi numa reunião escolar em que a mãe isso? disse pro diretor e falou assim: olha, eu não acho que essa professora está agindo certo. Como é isso, gente? Olha, eu falei, vou fazer um podcast aqui nessa reunião aqui, gente. Eu vou fazer, porque eu não acho que essa professora esteja agindo certo. Eu, no lugar dela, aí o diretor precisou se posicionar e falar: olha, mas eu estou dando essa. Mas ela é uma professora nova. A outra era melhor. Ainda compara, olha que coisa É feia, horrível. antiética. Então, assim, eu fiquei olhando assim aquela posição daquele diretor e o diretor falou assim: olha só, a escola contratou, a escola está dando a chance. Eu vou anotar a sua reclamação, Isso. mas, por enquanto, ela está dentro dos padrões que a escola está precisando. Eu falei, meu pai. Essa é a linha tênue que eu falei. Quer dizer, ele falou muito bem, mas é para você ver, é preciso muito jogo de cintura para entender o que essa mãe está reclamando, que não é aquilo, é algo maior, né? O que ela está reclamando vem dela, é uma coisa dela, é uma sobre frustração, ela, é sobre ela, né? E aí você é uma linha tênue, né? Entre você entender e manter a linha do respeito, porque dentro dessa fala tem muito desrespeito. Como é que você lida com falta de respeito, né? Então você tem que ter um jogo de cintura ali muito grande para não dar uma resposta atravessada. A altura de uma fala como essa. Esse homem foi muito iluminado, aliás. Não, ele é maravilhoso. Ele é um mediador, ele é, olha, eu vou falar, ele é um cara, ele é 10. Ele nasceu para essa profissão também, a gente vê, sabe, assim, a essência dele, eu admiro muito, porque é cada saia justa, é cada jogo de cintura, cada coisa que esse homem tem que ter. Eu falo dele, mas eu falo assim, dos coordenadores, dos diretores que enfrentam esses problemas, que tem que ser. Essas pessoas, para mim, são a parte a ponta do cabo de guerra, eu acho que mais sofre o impacto, né? Porque o professor sofre,
né? Dedo na cara, você recebe toda a sorte de ofensas, mas esses são os mediadores, como você falou. Os coordenadores, ele tem esse papel. E quando não desempenha muito bem essa função, aí, minha filha. Você já teve um desrespeito de um aluno ou uma aluna muito grande, muito ofensivo, e que você chegou aos pais e aquilo foi normalizado? Dos pais, assim, acharem que aquilo tá normal? E você entender que aquilo Achar ali que tá normal? Sim, vem de casa, que esse tratamento é de casa. sim, sim. Graças, mais uma vez eu digo, eu sou muito abençoada, são 20 anos de magistério, e eu sou muito abençoada nessa área. Se eu disser que eu não tive, é mentira, eu tive sim. Mas dá para contar, não cabe numa mão Que as bom. experiências. Porque, na maioria, né, vou botar assim, 99% dos casos, eu tenho um apoio quando chega uma situação assim grave, de desrespeito, de falta de tudo. Eu já vi pais batendo e eu chorando ali, porque eu ficava apavorada, batendo, indo às vias de fato com a criança, o adolescente, né? Por conta do desacato, do desrespeito. Agora, eu já tive casos, sim. E a mãe, se a criança gritou, a mãe gritou 3 vezes mais alto. E assim, isso me acabou comigo. Por um momento, se eu não tivesse o apoio de uma direção, de uma coordenação, se eu não tivesse um calor, um amor, é mais do que apoio, é amor, eu teria desistido da minha profissão. Com Olha certeza, isso. porque isso foi lá atrás, eu ainda era muito ainda crua, muito só amor, paz e amor ainda. E eu vou te falar, isso teria, com certeza eu teria Que desistido. mexe com a estrutura, né, do Mexe, profissional. que é isso. Você Mexe. vai ouvir, você não ouve do seu filho, você vai ouvir do filho dos outros, e a mãe vai falar no Ainda mesmo, normalizando. normalizando, querendo gritar 3 vezes mais, como se você fosse o quê? Mas a maioria dos problemas das crianças e dos pré-adolescentes vem da questão estrutural dos pais mesmo. Não adianta. Isso a gente não tem como você. Não tem como. Tá amarrado. É, Tá amarrado. O filho é o espelho dos pais, é. né? Toda a agressividade que eu vejo nos meus alunos, o bullying é outro problema que não se consegue acabar. Por que que não se consegue acabar? Porque você só lida com os sintomas, você não lida com a causa. A causa exige o quê? Um psicólogo dentro da escola. E não Por tem que na que rede não pública. temos psicólogo dentro? É, na rede pública não. Não Olha! temos. Por que que o bullying acontece? Porque Gente, pelo eles amor de Deus. vivenciam toda a agressão dentro da própria casa. Como você falou, normal. É, Normal. é só uma brincadeira. É só uma brincadeira? Ou, de fato, quando você fala que seu filho não presta, que seu filho, entendeu, é um imbecil, e você fala um monte de coisa, é normal. Né? É normal. E aí, você não sabe por que que ele reproduz isso em sala. O bullying nada mais é do que um ciclo de repetição de agressão, uma agressão que ele aprendeu dentro de casa. Não adianta. Não é em outro lugar que se aprende. Não, A não é. criança com 10, 12 anos que chega falando os absurdos que eles falam uns para os outros, não é filme que ensina, não. É em casa. É da relação, é essa relação agressiva, violenta, uma comunicação totalmente violenta produzida dentro de casa. E eles, é normal. Não tem E aí dúvida eles disso. fazem isso com as pessoas, reproduzem isso com os amigos, com os professores. Né? É isso. E é uma violência verbal, né? Não, é absurdo. Isso aí é absurdo. Dói, dói, Ai, dói. é. A minha briga hoje chega a ser bobo, gente. Eu não aceito palavrão. Eu sou uma professora que não falo palavrão dentro de sala. Aí eu digo, gente, palavra chula de baixo calão, por favor, não fala. Então, eles até brincam. Olha, a aula da professora não pode palavra chula de baixo calão. Não sei o quê. Mas eu sei que então, já até entre os professores, muitas das vezes já ficou normalizado. É. Né? Aquelas palavrinhas que não saem da boca de alguns. Aham. Parece até uma interjeição.
O A virou outra coisa. Uhum. Mas eu acho que isso é uma comunicação violenta. Então, se eu acredito que eu quero uma comunicação mais assertiva com o meu aluno, eu não posso produzir isso. Então, eu também não aceito. E hoje, uma das brigas minhas é justamente com os palavrões. E eles entendem, graças a Deus, Que como eu falei, eu bom que sou você muito. consegue. Eles entendem e É brincam a com sua isso. comunicação que é direta, né? Que Sim. faz com que eles entendam que aquilo ali não é Não é. legal E para eles dentro de entenderem que sala tem de aula nem ambiente na para vida. falar. É isso aí. Entendeu? Assim como na sala de aula, não vai falar numa reunião, não vai falar em É outros impondo e ambientes. fazendo a colocação do Isso, respeito, isso né? aí, mostrando que não é lugar. Isso é maravilhoso, Verônica. Como você lida com o celular em sala de aula? Como é isso? Essa Outra dificuldade? questão. Outra questão. Olha, celular, fone de ouvido. Eu já briguei muito, tá? Já briguei muito, muito, muito. Hoje, Porque não tem como o indivíduo prestar atenção na sua matéria, na sua sala de aula, com a internet. Então, ou você, o que que eu passei a fazer? Ou você usa isso como um aliado seu, né? Propõe uma atividade, como eu já fiz, propor uma atividade que, quero que vocês peguem agora, vocês não têm celular, internet, então peguem o celular, eu quero a pesquisa tal, tal, tal. O que que é tal coisa? Maravilhosa. Né? Por exemplo, teve um dia que eu falei sobre feminicídio. Aí falei algumas palavras, feminicídio, misoginia, aí escolhi algumas palavrinhas-chave para eles pesquisarem. Usei como aliado. Mas eu vou te falar uma coisa muito sinceramente, parei de brigar. Em alguns casos ainda brigo, mas eu parei de lutar contra, principalmente com o fone de ouvido. Fone de ouvido tá ligado, né, a musiquinha no celular. Então não é mais esse movimento aqui. Eu não tô esse movimento eu brigo. Eu tô dando eu tô explicando, o cara tá assim, isso aqui é desrespeito, isso aqui compromete ao aprendizado, isso aqui não é legal. Mas o cara tá com fone de ouvido, celular, tá guardadinho, fone de ouvido e tá fazendo um dever. Não está ouvindo a minha explicação, mas está fazendo um dever. Isso, para mim, hoje eu entendo como necessário. As turmas, os adolescentes são caóticos. Silêncio. Eu estudei numa turma por vários anos que você conseguia ter silêncio. Sim. Você prova, dia de prova, silêncio. A coisa mais rara é você ver silêncio. Mas aí você tem que entender que são gerações diferentes, são demandas diferentes, são famílias diferentes. E você tem ali 5 horas de uma criança dentro de uma escola, às vezes, né, as melhores. Tem tudo, tem ar-condicionado, tem poltrona, tem cadeira confortável, mas na rede pública você não tem. Muitas escolas não são nem climatizadas, que saca uma cadeira que não corte seu bumbum, que não tem um prego soltando. Então, assim, são diversas questões que fazem aquela turma ser uma turma caótica, falante. Blá, 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 blá. E aí o fone de ouvido virou um aliado para muitos ali terem foco. Adolescente é um ser que não tem foco, né? Ele não consegue ter foco. Até os 25 anos, você não tem o seu cérebro totalmente formado. Então, o maior desafio para um adolescente hoje é concentração. Ele não tem concentração, ele não tem foco. Ele não sabe quando é o tempo de acabar determinada coisa. Então, ele bota o fone para ele poder conseguir fazer o que ele tem que fazer. Então, eu parei de só olhar o lado ruim, de olhar que aquilo pode ser contra, mas não, aquilo está sendo a favor. Aquele meu aluno, ele precisa daquele fone para ele entender, para ele conseguir concentrar. É muito louco isso, né? Mas hoje eu vejo, eu leio muitas coisas também que me fazem justamente entender a importância hoje do fone. Fone de ouvido hoje na sala de aula, em alguns casos, é uma salvação. Sabe? Tem alunos super sensíveis. Porque eles não estão ali contrariados. Eles estão ali ouvindo alguma coisa que eles querem e estão... estão conseguindo se manter atentos. É isso. E não se dispersar numa loucura que não faz parte do que ele quer. Não é isso que ele quer. Entendeu? Eu já tive alunos, por exemplo,
que eram extremamente produtivos. E eu provei isso para a mãe dele. Eu falei, não briga mais com o celular dele. Ele me provou que ele é extremamente criativo e produtivo nos momentos de aula, porque talvez ele se sinta estimulado, porque a escola é para isso, é para estimular, né? Não é? Então, ele se sentia extremamente estimulado e ele produzia coisas maravilhosas. Que maravilha. Tem que ter um olhar, Então, é esse olhar cuidadoso que talvez o profissional da educação hoje, com salário defasado, totalmente, com toda essa falta de consideração, né, lá de cima, dos órgãos governamentais, de tudo, talvez não tenha. Estão cansados, né, dessa demanda toda. Então, assim, a gente não consegue nem julgar, né? Mas é muito importante esse teu olhar. É muito importante que as pessoas consigam entender que esse teu olhar talvez prenda aquele aluno dentro de sala de aula. Isso aí, é isso que eu quero. Eu vou para essa briga aí. Eu vou segurar aquele aluno. Leitura, Verônica, como fazer um adolescente se interessar por um livro nessa era digital? Então, só tem jogos, TikTok, não sei mais o quê. É aquela história. A leitura é uma relação... Vão empoeirar esses livros? Assim? Não, espero que não, porque eu sou dessa época. Eu tenho uma dificuldade, não só pelo uso do óculos, né? A dificuldade da visão, mas... Eu não sinto, eu preciso do cheiro, eu ainda sou daquela que gosta de sentir o cheiro do livro. Eu gosto de fazer anotações nos cantos do livro. Né? Meus livros, na maioria deles, são todos pintados, né, grifados e com coisas escritas. Então, assim, o despertar da leitura, ele tem que nascer de casa. Ele tem que vir de casa. A escola fomenta. Nós temos, né? Isso é uma coisa inegável. A escola pública, principalmente a do Estado, deu caixas e caixas de livros para aluno. Só que justamente por termos uma cultura que não é a favor da leitura, muitos deles entupiram os rios aí, ó. O que mais a gente viu era caixas e caixas de livros jogados assim. Que isso, Verônica. Triste, né? Triste. Mas, sim, a leitura, o papel da escola é isso, é fomentar. A gente dá a oportunidade do aluno ir à biblioteca, faz trabalhos com livros. Gente, era maravilhoso. A gente reunia aquela turma para irmos à biblioteca, fazemos trabalho. Pagava, né, para poder entrar na biblioteca. Sim. Hoje a criança abre uma tela. Da escola, a hora que... sim, e a questão é essa. E muito engraçado, né, quando você faz um trabalho de pesquisa, o aluno, ele já cria, além dele ficar cada vez mais distante do livro, ele criou um vício dentro da internet, muito motivado pela inteligência artificial e muito motivado também pela falta de leitura. Por quê? Você faz lá, você dá um tema para ele pesquisar na internet, no computador ou no celular dele. Cada site daquele tema, ele vai te apresentar uma espécie de resumo. Esse site aqui, não é isso que eu quero. Aí você vai pelo resumo, certo? Muitos deles só nem abrem, nem clicam. Eles ficam só no resumo. Professora, achei. É isso aqui? Eu falei, eu só tô vendo o resumo. Abre o site, clica. Já quase não escreve. Quase não escreve. Querem um mastigado até na internet. Até na internet. Aí... Que geração triste. Vocês não sabem. Já tem dificuldade de fazer a pesquisa já no papel. Agora, quando vai pro digital... Meu Deus do céu. Quer dizer, são 2 problemas para o professor orientar. Né? São vários problemas. Agora eu vou falar de uma coisa que está sumida, graças a Deus. Piolhos ficaram lá nos Incas e nos Maias, né? Só que não. Mais... Verônica. Só que não, meu amor. Não. Isso aí é um problema de saúde pública. Isso é um problema sério, tá? As pessoas ignoram a gravidade. Muitos por falta de conhecimento, tá? Na realidade do público, isso grita. Porque a gente está falando de higiene, sabe? E outra coisa, quando você sabe o que é o piolho,
você entende o que ele é um parasita na sua vida, sugando o teu sangue e deixando ali coisas indesejáveis, ou seja, pode virar uma doença. Então, olha, eu já vi, Deus me livre, eu já vi o que meus olhinhos nunca pensou um dia ver, mas eu vi. A rede pública? É, meu amor. Você não sabia a diferença é formigueiro ou piolho. Parecia que o formigueiro tinha ido para a cabeça do indivíduo. E você chama esses pais? Então, graças a Deus, como eu falei, eu sou muito abençoada. Histórias com piolho, na minha turma eu não peguei, nas minhas turmas eu nunca peguei, mas sempre acompanhei relatos dos meus colegas. Claro, tem que chamar. Isso Verônica, é um desejo da sua profissão, um desejo para o futuro escolar do nosso país, do nosso Brasil, que a gente sabe que tem muita evasão escolar, né? Eu imagino que, enquanto professora, você deva sentir uma tristeza imensa com relação a isso, porque eu, enquanto mãe e aluna que fui, sinto essa tristeza dentro de mim. Um sonho, assim, o que você deseja para a sua profissão, para o seu ofício? Olha, eu sou uma professora que tenho muitos sonhos. Muitos. Sonho com muita coisa, muito projeto ainda a realizar. Mas, se eu fosse falar de forma muito geral, primeiro de tudo, valorização do professor. Eu queria muito que a dignidade da imagem do professor, não vou dizer voltar, mas viesse com mais força do que nunca teve. Porque a profissão hoje, acho que é incontestável isso, mais importante, aquela que forma todas as outras. Aquela que dá o alimento da alma para você até sonhar em ser qualquer coisa. Você um dia passou por um professor. Isso. E mesmo o professor não sendo apaixonado como eu sou, não sendo dedicado como eu, ele, até quando ele não quer, ele faz muito. Ele faz a diferença. Ele faz a diferença. Entendeu? Então, é um ser muito especial, é uma profissão muito especial. Então, se eu tiver que projetar alguma coisa para a educação de um modo geral, né? Educação do mundo, eu desejo mais valorização. Valorização. Por favor, né? Valorização, essa é a palavra para os mestres do ensino, para os professores, que realmente é a nossa segunda casa e é o nosso primeiro chão para qualquer profissão ou sonho a ser realizado. É um pilar, é o alicerce da vida. O professor nos dá. Então, assim, valorização é a palavra. É a palavra. Você sonha com outra profissão ainda? Não, essa, é a sua. Agora, eu sonho completamente atravessada por outras ciências, por outros conhecimentos. Eu acho que eu tenho percebido que algumas profissões já não tem como ser mais como era antigamente. Uhum. É uma tendência, e eu sei que você sabe o que eu estou dizendo. Uhum. Tem conhecimentos chegando aí pra gente, né? Falando de um despertar, de uma consciência maior. E que é esse despertar, essa consciência maior, que me faz olhar o aluno para além da realidade socioeconômica dele. Então, eu me imagino sim, eu projeto sim para uma educação com professores ainda mais, com mais conhecimento, com um novo norte. Mas isso é papo para um futuro bem grandão, assim, um pouco mais longe. E tomara que se realize. Amém. Né? O que você teria a dizer, Verônica? Primeiro eu vou te perguntar. Eu tenho 3 perguntas em uma só. Uhum. O que você diria aos novos formandos em professores? O que você diria aos pais dos alunos, das crianças que estão em idade escolar,
E o que você diria aos seus alunos? A todos os alunos. Vamos começar com a nova geração de professores, que tem aí vários desafios. O que você diria? O recado que você daria para eles? Não tem outro. Aquilo que eu vi há 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu vou repetir. Não tem como exercer essa profissão sem amor. Sem amor não tem como, esquece. Você já não vai ter dinheiro. Você já não vai ter valorização. O dinheiro vai vir de acordo com o seu grau de relação com o dinheiro. Se você for um cara cabeça antenado em investimentos, você vai ser muito, muito, muito próspero com a profissão. Então, eu não estou falando de uma relação, não estou falando do dinheiro. É por amor. Só sobrevive são, tá? Cabeça sã. E atitudes. Só permanece nessa profissão quem tiver amor, tá? Porque o resto, a experiência, a vivência vai corroendo igual ferrugem no ferro, né? Que vai dissolvendo o ferro pouco a pouco. Se você se deixar, você se corrompe, você se corrói pela miséria humana que você vai enfrentar na educação. Mas você tem que ter amor. Aí, o que eu falaria... Para os pais dos alunos. Para os pais que estão com filhos em idade escolar. Olha, não tem nada mais precioso, né? Do que... Não tem nada mais profundo, não tem nada mais verdadeiro, não tem nada mais valioso do que a educação. Então, você deixar para o seu filho, deixar como legado. Você pode não ter um teto para morar, você pode não ter um carro, você pode não ter nada. Mas você deixou a educação, você participou. Maior herança que um pai e uma mãe podem deixar. Eu vi mudanças radicais acontecerem só pelo simples fato de um pai ter ido na escola para saber de um aluno. Olha. Eu chamei, o pai veio e a criança modificou. Sabe por quê? Porque ele nunca veio. Aí naquele dia ele veio e fez a virada de chave. Então, quando um pai comparece, quando um pai vai à escola e ele vai lá ouvir, ele quer isso, no fundo ele quer isso. Ele quer, porque ele quer. Talvez ele esteja aprontando na escola justamente para chamar a atenção. Eu já ouvi relatos. Eu já ouvi relatos. Meu pai não é pastor, vive mais para a igreja, vive mais para e não sabe nada da minha vida. Eu falei, eu vou chamar seu pai, porque você está aprontando todas aqui. Você, filho de pastor, como é que pode isso? Está aprontando todas. Não, professora. Aí quando eu falei pela quinta vez que eu ia chamar, ele falou, pelo amor de Deus, chama. Porque vai ter um único momento que ele vai me ouvir. E vai ouvir o que está acontecendo. Então, assim, eu falaria para os pais, participem. Porque é a maior prova, é o maior legado que você pode deixar para um filho. Maior herança. Não tem coisa mais valiosa. Porque se não tem, tira-se pelos jogadores de futebol raros e salvos aqueles que estudaram e tiveram conhecimento. Existiam jogadores maravilhosos, talentosos, que ganharam muito dinheiro e que não souberam administrar o seu dinheiro por falta do conhecimento. Não adianta você ter uma herança na mão se você não vai ter a sabedoria para administrar. Sim. Eu vi um caso de um homem que ganhou 20 milhões, eu não lembro quanto que foi na Mega, depois eu vou pesquisar de novo, que fugiu aqui a memória. E ele gastou tudo em 5 anos, ele ficou pobre. E não deu uma casa própria para a mãe nem para ele. Essa história está na internet. Por quê? Porque ele não tinha conhecimento. Isso é real. Para poder guardar, para poder... Não adianta o conhecer. Todo mundo nasce inteligente. Todos nós temos a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensar. Isso é real. Mas a escola é o pilar. Estudem. Não adianta ser, meu filho quer ser jogador de futebol, não quer estudar. Já ouvi isso. Sim. Gente, é uma lenda. É uma lenda. Isso é uma lenda, porque todos eles, os maiores jogadores, sabem
que sem a escola, Zico é formado em direito? Não, você tem que ser articulado, você tem que saber administrar seus bens. Você tem que ter o mínimo de educação, o mínimo. Para os seus alunos. Eu falaria para o que eu tento falar numa conversa inicial que eu tenho com os meus alunos. O que vocês querem ser? Acredita nisso. Projeta na mente. Pode parecer maluco, pode ser grandioso, pode ser até impossível. Mas o que você quer ser? Qual o seu maior sonho? Então eu diria para eles, pensem nesse sonho e queiram ele com o olho fechado, com o olho aberto todos os dias, 24 horas. A vida vai tocar. As coisas vão acontecer, você vai trabalhar, você vai construir família, mas nunca esqueça o sonho. Aquele sonho que você desejou aos 12 anos, aos 15 anos, aos 18 anos. Nunca é tarde para sonhar, né, Verônica? Não. E é aquela, você vai buscar lá atrás. Você vai buscar lá, você vai fazer, você vai trabalhar, você vai construir sua família, mas se você tiver sempre em mente o teu sonho, uma hora ele acontece. Não, a gente está falando de tempo. A gente está falando de acontecer. E com o estudo acontece mais rápido. Acontece muito. As portas se abrem mais, né? É real. Verônica, eu passaria a noite aqui conversando com você. Você é maravilhosa. Você não é só instrutora, professora ou mestra, né? Você é realmente a fada madrinha da onde você passa, dos seus alunos. Eu acredito nisso, em nossas conversas que antecederam esse podcast, agora mais do que nunca. Então, assim, eu quero dizer para os seus alunos que eles são agraciados de terem uma professora como você, uma mestra do ensino, né, da língua portuguesa, que é tão difícil. A língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis, né, de se aprender. Eu diria para as suas escolas que que eles são sortudos de terem uma profissional dedicada como você. Eu diria para os seus pais, que orgulho, né? E para sua filha, segue essa trilha. É isso, meus parabéns. Que Deus te abençoe nesse dia dos professores, que eu acho que é todo dia essa batalha. Mas eu queria parabenizar a todos os professores que aqui estão sendo homenageados pela Verônica Sampaio, essa professora dedicada, e que vai escrever livros para a gente. Ela tem esses projetos. Eu quero nesse dia de autógrafos, eu quero estar lá. Sigam ela no Instagram. Ela tem muita coisa a passar, ela tem muitos ensinamentos, ela tem muita vontade e um querer, né, muito grande que dê certo o ensino público. Por favor, gente, valorizem os professores políticos. Quem estiver vendo aonde alcançar isso aqui, essa conversa, dê valor a esses profissionais que são de tanta importância, né, na vida dos nossos, na vida dos próximos políticos, dos próximos gestores, né, dos profissionais de saúde, de todas as áreas. Começa aqui, com esse profissional. Então, valorizem, por favor, tá? Eu queria te agradecer e desejar para você toda a sorte do mundo. A Casa de Noca está muito honrada em te receber. E que você seja homenageada de todas as formas e todos os professores. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer, porque eu amo essa profissão. Né? É muito linda. Sim, é incrível. Para mim, foi a melhor escolha da minha vida. É isso aí. Manda um beijo para seus alunos. Beijo grande, um beijo no coração. E não esqueçam, aquele sonho que você considera impossível, planta nele, vibra nele, que é ele que você vai realizar. Procria, gente. Eu queria fazer uns agradecimentos aqui. A Imaginarte, que é a nossa parceira desde o início, ela faz essas artes aqui pra gente. É uma parceira maravilhosa. Ela faz topo de bolo, ela faz tudo que você imaginar, canecas, canetas, agora pro final de ano, gente. Trabalham com excelência, é uma parceira maravilhosa. Ela tira seu sonho do papel e transforma em arte.
Luciana Sobral, do Salão Luciana Sobral Estúdio, ela que cuida das madeixas aqui, maravilhosa. Lu, Branquinha, que cuida das minhas unhas. Branquinha, beijo. Mercadinho do Alemão, que tem sempre tudo fresquinho, bom preço. Sigam a gente. E eu queria fazer um agradecimento especial, porque eu tenho recebido muitos directs da galera de São Paulo, Maceió, Bahia, gente, Alemanha, eu tô lá na Alemanha, eu tô estrangeira, eu tô lá na Alemanha, eu tô em Portugal, eu tô na Espanha. Gente, muito obrigada. Vocês não sabem a felicidade que eu sinto em saber que eu estou alcançando tantas pessoas tão especiais, de longe, que falam, olha, eu tô adorando, eu não perco uma quarta-feira. Gente, Maceió, Bahia, Minas Gerais, São Paulo. A galera de São Paulo também tem me mandado muito direct. Obrigado, gente, esse Brasil maravilhoso. Espanha, Portugal, obrigada. Gente, até o próximo podcast, porque aqui o couro come, todo mundo vê. Beijo, obrigada, meus amores. Beijo, beijo, beijo. Tchau, até o próximo.